Oi, meu nome é Augusto Gobato e esse é um vídeo de resumo do livro Ideias que Colam. É um resumo que eu estou fazendo mais para mim, para eu encontrar, entender e poder revisitar depois. Mas que aproveitando, eu quero deixar aberto aqui no canal para quem quiser ver e quiser acompanhar. Esse livro é dividido em seis grandes pilares, e eu pretendo fazer um vídeo para cada um desses pilares, certo? Então a gente vai ter aí 6 vídeos no total, na verdade 7 vídeos no total, esse e mais 6. Esse primeiro vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a introdução, a primeira parte, antes de ele entrar nos princípios, beleza? Iniciando, cara, esse é um livro que eu recebi ele de indicação de um dos meus mentores, o Érico Rocha, né? Um cara aí de marketing digital, estava participando de uma mentoria, e ele nos deu uma cópia impressa aí para alguns dos mentorados. E esse livro, a ideia do livro é entender, como diz a capa, por que algumas ideias pegam e outras não. No sentido de se espalham, né? Vão mais além do que outras que muitas vezes ficam, morrem na praia, digamos assim. O autor é o Chip Hatt e o Dan Hatt, eles são irmãos. E vamos lá então para a introdução desse livro aqui. Cara, eu vou ler o começo porque eu achei simplesmente genial, dá uma olhada só. Um amigo de um amigo nosso viaja a negócios com frequência, vamos chamá-lo de Dave. Dave esteve recentemente em Atlantic City para uma reunião importante com clientes. Após a reunião, como ele tinha tempo livre antes do voo, foi a um bar para tomar um drink. Ao terminar o primeiro drink, uma mulher atraente se aproximou e perguntou se poderia oferecer-lhe outro drink. Ele ficou surpreso, mas lisonjeado e, é claro, aceitou. A mulher se dirigiu ao bar e retornou com 2 drinks, uma para ela e outro para ele. Ele agradeceu e tomou um gole. Essa é a última coisa de que se lembra. Ou melhor, essa foi a última lembrança antes de acordar desorientado, deitado em uma banheira de hotel cheia de cubos de gelo. Ele olha freneticamente ao redor tentando descobrir onde está e como chegou ali e encontra o seguinte bilhete: não se mova e disque 911. Havia um telefone celular sobre uma pequena mesa ao lado da banheira. Ele pegou o celular e discou 911 com dificuldade, pois seus dedos estavam dormentes em função do gelo. Estranhamente, a operadora parece saber da situação. Ela diz: senhor, procure verificar se há algo nas suas costas devagar e com cuidado. Há um tubo saindo da parte inferior. Ansioso, ele começa a tatear o corpo e encontra um tubo. A operadora diz: senhor, não se assuste. Um de seus rins foi retirado. Há um grupo de ladrões de órgãos agindo nessa cidade e eles o pegaram. Os paramédicos estão a caminho, não se mova até que eles cheguem. E aí, tem uma breve explicação aqui sobre a história, né, sobre como isso se deu, e aí depois ele conta uma outra história, nada a ver com isso, né? Ele conta uma outra parada aqui que eu quero ler para vocês também. A formação de uma comunidade abrangente naturalmente se presta à justificativa do retorno sobre o investimento que deve ser copiado com base em prática existente. Um fator que restringe o fluxo de recursos às CCIs é que os financiadores muitas vezes precisam recorrer a requisitos alvos ou categóricos para obter concessões a fim de garantir responsabilidade. Talvez muitos de vocês tenham desistido nessa segunda história, né? Ou talvez alguns de vocês tenham ficado para ver que fim levou a parada do rim. E eu queria dizer que essas duas histórias, a comparação que o autor traz aqui no começo do livro é a seguinte: por que a história do rim ela é tão envolvente e ela é tão cativante que ela virou uma das maiores lendas urbanas da humanidade, onde, cara, essa história ninguém sabe onde começou, a parada foi virando uma bola de neve, um foi contando pro outro, e é bem provável que você fique com vontade de repassar essa história numa roda de bar ou em alguma conversa com algum amigo seu. Eu, inclusive, já tive a vontade de repassar essa lenda urbana e, daí eu me peguei pensando, que merda é essa, né? Por que eu tô querendo repassar essa história se eu nem sei se isso é verdade ou não? E a mensagem que essa história traz, ela é forte, né? Uma mensagem de, ei, não aceite
bebidas de estranhos, né? Elas podem estar infectadas e você vai ter o seu rim roubado, né? Um negócio meio sinistro. E já essa outra história também um contexto ali, o parágrafo também é uma coisa importante, né? Uma mensagem importante que está sendo passada ali, mas de forma totalmente chata, né? Ninguém consegue ler, apesar de ela ser muito menor do que a história do rim, parece que ela é muito mais longa, né? Muito mais chata, muito... E assim, se eu parasse o vídeo agora e te pedisse para você recontar aquilo, provavelmente você não recontaria, né? É bem provável que você consiga lembrar daquela história, e no caso aqui da história do rim, é muito provável que você consiga lembrar até dos detalhes, né, do gelo, do tubo, da mulher atraente, enfim. Então o autor se pergunta, né, os autores perguntam por que algumas histórias espalham assim dessa forma e outras não, e é essa a ideia desse livro, Ideias que Colam. E aí, cara, ele traz já logo na sequência uma segunda história que é sobre um pipoca de cinema. E aí o livro é recheado de histórias, né? Histórias e coisas que funcionaram e não funcionaram. E aí ele traz essa história de pipoca de cinema, né, cara? Ele fala que a pipoca de cinema é um negócio que é muito ruim pra saúde. Era a mensagem que ele queria passar. Então ele pegou alguns números, né, e botava assim, olha só, a pipoca de cinema, ela tem tantas calorias, ela é um negócio que é tantos de... um número de gordura prejudicial ao corpo, eu não lembro exatamente qual era o número, mas era nessa pegada. E aí a parada não ia, assim, não deslanchava, o pessoal não tava nem aí, continuava comprando pipoca adoidado. E aí, um certo dia, ele decidiu fazer uma comparação, né? Comparou a pipoca com um dia inteiro de comida lixo, né? Comida que não é saudável, um Big Mac de café da manhã, e aí de noite tomar sorvete com batata frita, confusão. E ele falou, cara, um saco de pipoca é a mesma coisa que você comer um dia inteiro de comida não saudável. E aí o pessoal se assustou e os números começaram a cair e conseguiram fazer com que até o cinema mudasse a composição da pipoca, né? Então é interessante, né? De novo, a mesma história contada de forma diferente, nesse caso um pouco mais leve, fez com que a mensagem se propagasse muito mais. Então você, como um cara que quer melhorar no marketing, que quer fazer mais vendas, entender isso é um ponto muito, muito essencial, cara. Entender isso é muito essencial, entender como a sua mensagem, às vezes, alguns detalhes alterados podem ir muito mais longe, e se você é sua responsabilidade fazer isso, né? Fazer com que essa mensagem chegue mais longe, se você realmente acredita nessa mensagem. Bom, e aí o autor novamente traz uma outra lenda urbana que eu achei bem interessante, que era uma que chegou a estragar, entre aspas, um feriado muito importante nos Estados Unidos, que é o Dia das Bruxas. Eles falaram, né, surgiu uma lenda urbana de que as pessoas estavam colocando giletes em maçãs e armadilhas em doces, né? Quem nunca ouviu falar daquelas histórias aqui, ó, não pega doce de estranho porque tem droga, né? E aí, racionalmente falando, é uma maluquice, né? A droga é muito cara para você colocar, mas enfim. Os boatos afetaram o Dia das Bruxas lá nos Estados Unidos, e o livro fala aqui que, cara, em todas as vezes que eles foram olhar a fundo essa história de que a criança foi no Dia das Bruxas e comeu droga de doces e aí morreu, normalmente o que acontecia era um acidente, que a criança pegava a droga do tio, do pai, que estava em casa já e comia, e aí morria de overdose, e não tinha nada a ver com doces do Dia das Bruxas, mas os pais, para cobertar aquela parada, falavam que era isso. E essa parada da Gillette também, cara, nunca foi encontrado alguma coisa relacionada a isso, foi mais uma invenção de alguém que acabou fazendo com que os pais ficassem conferindo depois as frutas, né, doadas pro Dia das Bruxas. Então, de novo, né, uma mensagem, porque, pô, Gillette na maçã é um negócio que é muito... Tem uma coisa aí que parece que faz com que ela se propague mais, né? Droga nas balas das crianças. Cara, loucura, droga em bala, pega, entendeu? Essa é o conceito que o autor queria extrair dessas lendas urbanas para tentar colocar, fazer isso jogar a nosso favor quando se fala de marketing, né? De espalhar nossa mensagem.
Os autores dividiram esses conceitos em 6 grandes princípios, que vão ser os 6 próximos vídeos que a gente vai falar aqui. O primeiro princípio é o princípio da simplicidade. Então uma ideia tem que, para ela colar, ela tem que ser simples, né? Uma maçã com gilete dentro, cara, então muito louco. Uma bala com droga, uma pessoa que foi abordada, né? Tomou um drink com uma mulher bonita e acabou numa banheira sem um rim. Cara, uma ideia muito simples, né? Que cola. Simplicidade, surpresa, olha só, cara, tomou um drink e ficou sem rim, cara, surpreendeu, né? Uma história que surpreende. Uma maçã que tem uma gilete, uma coisa, enfim, absurda. Depois, cara, tem muitas mais outros exemplos que a gente vai dando ao longo dessa série de vídeos aqui. O outro ponto é concretude, né? Concretude. Então, concretude é você fechar o olho e você conseguir imaginar aquela parada, né? Conseguir imaginar aquela coisa acontecendo. Isso é concretude. Esse é o terceiro princípio. Quarto princípio, credibilidade, né? Como que eu posso provar que isso é uma parada real, né? Aquela coisa, eu consigo testar isso da minha casa, eu consigo verificar se isso é uma realidade. Sentimentos, então, balançar com sentimentos numa mensagem é muito importante. Você tentar trazer algum tipo de, sabe, um sentimento, uma dor, um nojo, ganância, medo. Esses sentimentos são sentimentos muito fortes que fazem com que uma mensagem se propague muito mais. E por último são relatos, né? Então relatos, histórias, né? Com uma pequena historinha, como se fosse um filmezinho que você conta para uma pessoa. Aquela história do rim é um relato, né? Um puro relato que talvez nunca tenha acontecido com ninguém, mas é um relato. E por isso a gente é meio que programado, né? Como ser humano para guardar histórias, né? Uma forma muito natural do ser humano guardar histórias. Agora aquela monte de informações lá da ONG que eu passei logo no começo desse vídeo, cara, você não consegue guardar, né? Você tem que treinar muito para conseguir guardar uma informação daquelas. Agora uma história, tenho certeza que aquela história do roubo do rim ainda tá na tua cabeça até agora. Se eu te pedisse para você me contar aquela história, você me contaria. Então vamos lá. E aí, cara, ele divide, esses são os princípios do livro que a gente vai falar logo, né, nos próximos vídeos. Então, princípio 1, simplicidade, princípio 2, surpresa, princípio 3, concretude, princípio 4, credibilidade, princípio 5, sentimentos, princípio 6, relatos, beleza? Cara, se você é um copywriter, se você tá querendo fazer com que essa mensagem se propague mais, minha sugestão é que você deixe isso na sua parede, cara, em algum canto que você consiga olhar, entendeu? Eu tinha até pouco tempo escrito no vidro da minha janela, eu escrevi com canetão ali, deixei ali, cara, e era muito bom que eu olhava para aquilo e eu tentava trazer algum daqueles aspectos para dentro das minhas mensagens, beleza? E antes dele entrar aqui na parte onde ele vai aprofundando nos princípios, ele traz aqui que existe um vilão, né? Um vilão nessa história, que é um vilão que ele chama de maldição do conhecimento. Presta atenção nessa parada aqui, cara, essa parada é legal. Olha só, velho, vou tocar uma música aqui no livro, vou bater a música aqui e eu quero que você adivinhe, beleza? Olha só, se liga. Não? Não pegou? Tô fazendo papel de bobo aqui, mas é o seguinte, eu tô querendo só te mostrar uma coisa. Agora eu vou tocar essa música de novo, eu vou te falar o nome dessa música e você vai ver como, nossa, agora veio na cabeça. O nome dessa música é Atirei o Pau no Gato, se liga. Agora você pegou, né? O que é isso, cara? É uma experiência que foi feita lá nos anos de 1990, onde eles colocaram 2 grupos de pessoas numa sala. Um eram os batucadores, os ritmistas, e os outros eram os ouvintes. E aí eles tinham que ver quanto os ritmistas conseguiam fazer os ouvintes perceberem que música era aquela que eles estavam tocando, né? Então o ritmista ia lá e fazia um batuquezinho, como eu fiz aqui, e o ritmista e o ouvinte tinha que adivinhar. E aí quando o ritmista terminava de fazer o batuque, ele pediu, cara, esse batuque ficou bom ou não ficou bom? Não, ficou bom, cara, esse batuque aqui ficou legal, tenho certeza que a pessoa vai conseguir adivinhar. Quanto por cento você daria? Você acha que as pessoas vão conseguir acertar, né? Se eu trazer
10 pessoas aqui, quantas você acredita que vão conseguir acertar? E aí ele falou, não, de 10, com certeza, pelo menos 5 vão conseguir acertar, né? A galera falava mais ou menos 50% conseguiria acertar, ou seja, a cada 2 pessoas que ouvissem, uma conseguiria. E a verdade é que a cada 40 pessoas que escutavam, uma conseguia. E que louco, né? O cara, por mais que ele parece tão simples na cabeça dele, ele ouviu aquela música, falou, tocou perfeitamente, falou, meu Deus, é muito simples, as pessoas não têm como não adivinhar. As pessoas não adivinhavam. E aí, o que ele quer dizer com isso? Que ele quer dizer que nós, quando a gente está na posição de especialista, a gente sabe aquela música dentro da nossa cabeça, é muito mais fácil, é fácil você cair na maldição do especialista, que é você tá escutando a música tocar, né? Eu escuto, né, a música tocando na minha cabeça, mas uma pessoa que não escuta ela, dificilmente vai conseguir recordar. Então, quando você está passando alguma mensagem, você precisa ter muito cuidado com isso. Ter muito cuidado se você não está caindo na maldição do especialista. Você está falando uma coisa muito absurda, você está falando alguma coisa que para você é muito simples, mas para aquelas pessoas, cara, elas não estão conseguindo entender. Então, essa é o primeiro grande inimigo que ele coloca no livro para a gente tomar cuidado com a maldição do especialista. Então, fica ligado para isso e tenta fazer essa experiência em casa depois. Vai lá e toca o parabéns para você, batucado, e pede se alguém consegue adivinhar para você ver que ninguém vai conseguir, cara, é muito louco. Outra parte bem legal aqui dessa introdução, olha só, ainda tô na página 19 aqui, cara, é um livro que é bastante interessante, assim, mas ele traz uma parte de criatividade sistemática, que é o quê? Quando você pensa numa pessoa criativa, você pensa, será que existe algum método, né, de ser criativo? A maior parte das pessoas acredito que imagina que a pessoa tem que nascer, né, criativa, ou tem que ser criada criativa, é um gênio, ela tem essa parada. Mas o que o autor observa é que, normalmente, as ideias que funcionam, elas seguem alguns padrões. Então, existem algumas categorias. Por exemplo, eles pegaram umas propagandas, né, um monte de propaganda, e colocaram elas em categorias. E as que funcionavam, as propagandas que davam certo, elas se encaixavam em 6 categorias, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. E as que não davam certo, aí elas não conseguiam. Cara, tinha 1 milhão de categoria, nada não tinha categoria. Então, basicamente, o que ele queria dizer, e até tem uma frase que é bem interessante aqui, que ele meio que dá uma resumida nessa parte, que é o seguinte, a citação de Tolstói. Todas as famílias felizes se parecem, mas as infelizes são cada uma à sua maneira. Então, o que ele quer dizer é que, depois ele traz para o nosso mundo, né, todos os anúncios criativos se parecem, mas cada perdedor tem sua própria maneira de não ser criativo. Então, olha que maluco, né? Eles conseguiram classificar todos os anúncios que funcionaram bem, todas as propagandas que funcionaram bem, mas aquelas que não funcionaram bem, eles não encaixavam em nenhuma das classificações. Então, existe sim, segundo os autores, um método, né, um passo a passo, não um método científico, né, que você vai colocar naquela esteira e vai sair do outro lado uma mensagem super positiva, ou que vai ser espalhada pelo mundo inteiro de forma viral. Não é essa a ideia. Mas existe sim conceitos, né? Pilares, né? Estruturas que você pode usar e manter baseado naquilo que já funcionou e baseado nesses estudos de psicologia humana. Beleza? Bom, essa é a introdução para esse livro. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre a simplicidade na ideia. E, cara, para mim, esse é uma das coisas mais difíceis de se alcançar dentro de uma ideia, é a simplicidade, cara, e já dizia Leonardo da Vinci, né, a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Pois corrija se estiver errado essa merda. Mas o que eu quero dizer é que é bem difícil chegar em alguma coisa simples, né, chegar realmente à essência daquilo que você está querendo chegar, mas esse é o objetivo e eu espero que essa série de vídeos te ajude de alguma forma. Bom, essa foi a introdução, foram 20 minutinhos
aqui de gravação, talvez vão ficar em torno de 10 minutos, 15 minutos de vídeo. Eu espero que você tenha curtido essa parada aqui. Se você gostou de alguma forma, solta o likezinho aí embaixo do canal. Deixa o comentário aí se você teve algum insight legal para uma ideia, para alguma coisa. Se você quer reclamar que eu fiquei olhando para o lado ao invés de olhar para a câmera, pode colocar aí nos comentários também. Eu me chamo Augusto Lobato, e se você precisar de alguma ajuda, enfim, me chama aí nas redes sociais, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!